Olá! Esta é a primeira aula de Física para o 9º ano e vamos trabalhar um tema que vai ser extremamente importante ao longo de todo este ano e também lá durante o ensino médio. Vamos falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Só que antes de começarmos para valer esse assunto, precisamos entender dois conceitos que costumam gerar um pouquinho de confusão quando os alunos se deparam com eles lá na resolução de problemas. Esses conceitos são direção e sentido. É comum as pessoas confundirem essas duas palavras, porque no dia a dia acabam usando as duas de forma meio que como se fossem sinônimos, e na verdade isso não acontece, essas duas palavras não são sinônimos. Então, neste primeiro momento da aula, vamos tentar entender a diferença entre direção e sentido. Se você observar com atenção, você está vendo aí na sua tela duas retas. Se eu perguntar a você assim, o que é que essas duas retas têm em comum, certeza que você vai, sem sombra de dúvida, me dizer que são duas retas paralelas. Legal, realmente são duas retas paralelas. O que é que você fez para reconhecer as duas como sendo retas paralelas? Ora, elas nunca se cruzam. A distância entre as duas retas é sempre a mesma. Você vai aprender lá no ensino médio que, na verdade, nós costumamos dizer que duas retas paralelas se cruzam sim, mas elas se cruzam lá no infinito. Mas deixa isso para depois. Então, por enquanto, nós vamos usar a seguinte definição para retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que apresentam a mesma direção. Então, veja, retas paralelas têm a mesma direção. Quando você viu a ilustração, lá o desenho com as duas retas paralelas, não havia nenhuma flechinha nas retas. Portanto, já deve ficar claro para você que direção não tem absolutamente nada a ver com flechinhas, com apontar para algum lugar. Na verdade, direção é a posição no espaço. Quando nós falamos de direção, nós estamos nos referindo a diversas palavras que representam esse conceito na física, como, por exemplo, horizontal. Horizontal é uma direção, né? Se a reta tem essa posição, né, no espaço, nós dizemos que é uma reta horizontal. Então, a direção da reta é horizontal. Vertical, outra palavra indicativa de direção. Podemos dizer que uma reta é oblíqua. Podemos dizer que uma reta é inclinada. Podemos também, para indicar a direção de uma reta, dizer que ela tem tantos graus em relação a alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer assim, determinada reta tem 30 graus em relação à horizontal. Essas são maneiras de me referir à direção de uma reta. Então, direção é a posição no espaço. Só que você precisa tomar um cuidado muito especial para não fazer confusão. Direção é posição no espaço. Beleza, legal. Eu quero me referir à direção de alguma coisa que esteja inclinada. Eu posso falar inclinada, eu posso falar oblíqua, mas nunca, em hipótese alguma, você deve dizer diagonal. Bugou o negócio aqui. Você não deve, em hipótese alguma, dizer diagonal. Diagonal não é sinônimo de direção ou de sentido. Tome cuidado com isso. Diagonal é uma palavra que tem significado muito claro, muito preciso dentro da geometria. Diagonal é um segmento de reta que vai unir dois vértices não adjacentes de um polígono. Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui. Agora vai ficar feio porque agora estou usando o mouse. O objetivo não era esse. Então, você não pode utilizar, deixe-me tentar de novo, a palavra diagonal. Diagonal está completamente errado. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, um polígono qualquer. Não estou preocupado em fazer nada certinho aqui, não.
polígono. Você conhece alguns polígonos que você aprendeu lá no ensino fundamental, né? Você conhece o triângulo, você conhece o quadrado, o losango, o retângulo, etc. Mas esses são os chamados polígonos regulares. Eu estou desenhando um polígono qualquer, que é um quadrilátero, mas sem um determinado nome específico. Não é isso que me importa. Vamos supor que este quadrilátero tenha os vértices A, B, C e D. Acontece que o vértice A é vizinho do vértice B. Então, eu digo que são dois vértices adjacentes. A palavra adjacente significa vizinhos. Então, vértices adjacentes são vértices vizinhos. Então, A e B são adjacentes. Perdi aqui de novo. B e C também são vértices adjacentes. C e D são vértices adjacentes. D e A são vértices adjacentes. Legal. Agora, se eu analisar o vértice A e o vértice C, eles não são vizinhos. Então, A e C são não adjacentes. Legal. Então, se A e C são não adjacentes, são os vértices que me interessam. Se eu pegar uma reta, uma linha reta qualquer, e ligar esses dois vértices não adjacentes, se eu conseguisse fazer isso, ia ser perfeito. Vamos lá, vamos lá. Não está rolando com a minha caneta, então vamos com o mouse mesmo. Se eu ligar A e C com um segmento de reta, esse segmento de reta que está unindo dois vértices não adjacentes do polígono recebe o nome de diagonal. É isso aqui que nós chamamos de diagonal. Então, diagonal não tem nada a ver com uma palavra indicativa de direção. Perceba que se eu desenhar um polígono assim, e eu unir esses dois vértices aqui, essa reta que eu acabei de fazer também é uma diagonal. Também. Só que perceba que essa diagonal que eu acabei de desenhar não é inclinada. Ela é horizontal. Eu tenho uma diagonal que é horizontal. Portanto, tome muito cuidado. Tire da cabeça a ideia de que diagonal é sinônimo de inclinado. Não é. Quando você quer dizer que uma coisa não é nem horizontal, nem vertical, você vai utilizar a palavra inclinada. Você vai utilizar a palavra oblíqua, mas você nunca vai utilizar diagonal. Entendido? Então, conforme eu estava dizendo, a direção é a posição no espaço. Agora você está vendo aí 4 retas. O que essas retas têm em comum? São 4 retas paralelas. Legal? Então, se são 4 retas paralelas, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que essas 4 retas têm a mesma direção, todas elas. Todas elas têm a mesma direção, porque ter a mesma direção é uma propriedade de retas paralelas. Como todas elas têm a mesma inclinação, todas têm a mesma direção. Agora, essas duas retas azuis têm, além de ter a mesma direção, elas têm algo mais em comum, que são as duas flechinhas na extremidade apontando para o mesmo lado. São duas retas que estão apontando para a esquerda. Então, essas duas retas, além de terem a mesma direção, elas também têm o mesmo sentido. Se eu observar estas outras duas retas azuis, percebam, ambas apontam para o mesmo lado, estão as duas apontando para a direita, então, novamente, eu posso dizer que, além delas terem a mesma direção, elas também têm o mesmo sentido.
Agora, estas duas retas azuis têm o que de especial? Uma aponta para a esquerda, enquanto a outra aponta para a direita. Nesse caso, nós dizemos que essas retas têm a mesma direção, claro, porque elas são paralelas, porém apresentam sentidos opostos. Legal? Então, enquanto direção é a posição no espaço, sentido é a orientação. Sentido é para onde aponta. Nós temos diversas palavras, na verdade, diversas expressões que podem indicar sentido. Expressões como para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para cima, são todas expressões indicadoras de sentido. Portanto, não vá confundir. Direção é a posição no espaço. Direção está relacionada aos conceitos de horizontal, vertical, inclinado, enquanto que sentido é a orientação. Está relacionado à ideia de apontar para algum lugar. Uma vez compreendendo esses dois conceitos, sabendo o que é direção e sabendo o que é sentido, nós podemos finalmente falar o que são grandezas escalares e vetoriais, que são o assunto desta aula. Em primeiro lugar, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, e medido de forma objetiva. Não pode ser algo que eu meça pensando em conceitos subjetivos. Existe aí, por exemplo, na medicina, uma escala de dor. Quando o paciente chega lá no hospital, vai ser atendido e se queixa de dores, o médico normalmente pergunta, de 1 a 5, qual é o nível da sua dor? Isso é subjetivo. Nós sabemos que existem pessoas que sentem mais dor e existem pessoas que são mais resistentes à dor. Então, isso é completamente subjetivo. Portanto, intensidade da dor não é uma grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido objetivamente, sem passar pelo seu julgamento pessoal. Não importa o que você pensa, não importa a sua opinião. Você quer medir algo, você pega, utiliza o instrumento de medida adequado, esse instrumento de medida vai te dar um valor para a medida que você realizou e está feito, não depende, em hipótese alguma, do seu julgamento. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Dê uma olhada nesse rótulo de bolo de banana. Bastante atraente, olha que bananas bonitas aí, pô, legal, bolo de banana, adoro bolo de banana. Mas o que me interessa, na verdade, nesse slide, nesse rótulo todo, não é esse conjunto de informações. Eu estou interessado especificamente nesta informação. Aí tem um errinho físico que está escrito peso líquido, mas que nós vamos discutir mais adiante quando nós tivermos estudado algumas outras coisas. Tá? Esse peso líquido que está aparecendo aí, na verdade, deveria ser massa líquida, 350 gramas. Então, nós temos aí no rótulo uma informação que foi medida objetivamente e que é o valor da massa desse bolo de banana, né? E como é que se mede essa massa? Pega o bolo de banana, coloca lá em cima da balança e vê quanto que a balança diz ter de massa para esse bolo. Legal. Outro exemplo, dê uma olhadinha nisso aqui. Isso é um painel de aeroporto indicando voos, né? Partidas de voos. Observe que é um painel um tanto quanto tenebroso, né? Um monte de voo cancelado, mandando procurar companhia aérea, mandando aguardar. Deve ser um dia terrível aí nesse aeroporto. De tudo que está nesse painel, eu estou interessado nisso aqui, que são os horários em que os voos vão decolar, os horários em que os voos partirão. Ou seja, eu tenho aí uma informação de tempo, que também é medido de uma maneira objetiva. Simplesmente você pega lá um cronômetro, você pega um relógio e você tem a informação de tempo. Note que quando eu digo que o bolo tem 350 gramas, quando eu digo que um pacote de arroz tem 5 quilogramas, quando eu digo que eu tenho 90 quilogramas, essa informação está completa. Eu falei um valor,
acompanhado de uma unidade de medida, que é o padrão que eu usei para determinar esse valor, e essas duas informações juntas já são suficientes para eu ter ideia a respeito da massa do corpo ao qual eu me refiro. Então, 350 gramas é uma informação completa. A quantidade, 350, né, o valor, e a unidade de medida utilizada, grama. A mesma coisa para o tempo. Quando eu digo o voo parte às 8 horas e 5 minutos, essa informação em termos de tempo está completa. Eu utilizei valor 8, unidade de medida hora, mais um valor 5, unidade de medida minuto, e isso foi suficiente para eu ter a informação sobre o tempo. Isso que aconteceu com a massa, isso que aconteceu com o tempo, é o que me permite chamar uma grandeza física de escalar. Grandezas escalares são aquelas que podem ser completamente definidas com o uso de simplesmente um valor e uma unidade. Você não precisa de nada mais. Se eu disser para você que a prova de física vai ter uma duração de 40 minutos, essa informação está completa. Um valor, 40 minutos, a unidade. Essa informação está completa, portanto, tempo é uma grandeza escalar. Grandeza escalar é aquela que está completamente definida, utilizando-se apenas de um valor e uma unidade. Alguns exemplos de grandezas escalares são a massa, conforme eu já falei, o tempo é uma grandeza escalar, a temperatura é uma grandeza escalar, comprimento é uma grandeza escalar. E você não vai estudar ainda. Na verdade, vai demorar mais um pouquinho para você estudar o conceito de energia. Mas eu quero que você já guarde a informação de que energia, não importa o nome que ela tenha. Quando nós estudarmos energia na sala de aula, nós vamos ver que existem muitos tipos de energia. Energia cinética, energia potencial, energia química, energia sonora, energia luminosa, etc. Mas não importa o nome que a energia tenha, eu quero que você já guarde que energia é uma grandeza escalar. Muito bem. O que você vê nessa imagem? Um barco. Legal. Um belo barco, uma lancha, uma bela lancha. Na sua opinião, essa lancha está parada? É claro que não, né? E como é que você pode saber que essa lancha não está parada? Por esse spray de água que tem atrás dela, pelo fato dela estar com a frente inclinada, isso tudo me leva a crer que essa lancha não está parada, mas sim apresenta uma certa velocidade. Velocidade, diferentemente da massa, do tempo, não é completamente definida com valor e uma unidade. Deixe-me citar um exemplo que é o mesmo que eu usei em sala de aula e que vai permitir que você entenda perfeitamente. Vamos supor que eu tenha aqui na minha frente um corpo, sei lá, uma bolinha. Essa bolinha veio de algum lugar, está aqui. Aí eu digo para você que essa bola tem uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí eu te pergunto, onde estará essa bola daqui a 5 segundos? Note que você não pode, na verdade, me dar uma resposta exata. Você pode dizer assim, 10 metros por segundo, 5 segundos, ela vai estar 50 metros. Tudo bem, 50 metros onde? Você não tem como me dizer isso. Por outro lado, se eu lhe disser assim, eu tenho aqui uma bolinha, essa bolinha tem uma velocidade de 10 metros por segundo, horizontal, para a direita. Agora sim. Agora você tem condições de me dizer onde ela estará daqui a 5 segundos. Se tem 10 metros por segundo em 5 segundos são 50 metros, horizontal para a direita, então beleza, vai estar 50 metros para lá. Se eu falo assim, olha, essa bolinha tem uma velocidade de 10 metros por segundo vertical para cima, onde ela estará daqui a 5 segundos? Tudo bem, 50 metros para lá em cima. Então, velocidade não pode ser completamente definida utilizando-se apenas de um valor e uma unidade. Você também precisa da informação de direção e sentido. E é por isso que velocidade não é uma grandeza escalar. Velocidade é uma grandeza vetorial.
vetorial. Grandezas vetoriais são aquelas que, para serem completamente definidas, além do valor e da unidade, exigem alguma informação sobre direção e sentido. Algumas grandezas vetoriais são a velocidade, que eu acabei de falar. Força é uma grandeza vetorial. Força nós vamos estudar daqui a algumas aulas já. Força é uma grandeza vetorial. Aceleração é uma grandeza vetorial. Aceleração é uma taxa de variação de velocidade. Aceleração é uma grandeza vetorial. Se ela tiver o mesmo sentido da velocidade, a velocidade vai aumentar em valor. Já se a aceleração tiver o sentido oposto ao da velocidade, a velocidade vai diminuir em valor. Então, a aceleração depende dessa informação de direção e sentido, sendo, portanto, uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento, que é algo que você vai estudar só no primeiro ano, mas já pode guardar aí, é uma grandeza vetorial. Campo elétrico, uma grandeza que você vai estudar só no terceiro ano do ensino médio, mas também já pode guardar, você não vai morrer se você guardar que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, grandeza escalar, aquela que é completamente definida usando-se apenas um valor e uma unidade. Grandezas vetoriais são aquelas que, além do valor e da unidade, dependem também da informação de direção e sentido. Quando eu quiser representar uma grandeza, eu vou usar uma letra. Isso nós já sabemos desde o ensino fundamental, lá do começo do ensino fundamental. Eu posso, por exemplo, representar a massa de um corpo usando m. Legal, mas como é que eu vou representar uma grandeza vetorial? Usando uma letra também. Por exemplo, eu posso utilizar aí a letra V para representar a grandeza vetorial velocidade. Agora, para deixar claro que essa letra está representando uma grandeza vetorial e não uma grandeza escalar, nós colocamos uma flechinha em cima da letra. Um detalhe, essa flechinha não tem absolutamente nada a ver com a direção e o sentido da grandeza. É apenas uma indicação de que esse V representa uma grandeza vetorial. Então, aí, nisso que você está vendo na sua tela, o V é o símbolo da grandeza, enquanto que a flechinha é apenas uma indicação de que esse V representa uma grandeza vetorial. Então, é isso. Essa foi a nossa primeira aula de física para o nono ano. O que foi falado aqui que realmente importa, que é o que você vai guardar e não esquecer de jeito nenhum. O conceito de direção. Direção é a posição no espaço. O conceito de sentido. Sentido é a orientação. O que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela que é completamente definida usando-se apenas um valor e uma unidade. E o conceito de grandeza vetorial é aquela que, para ser completamente definida, além de um valor e uma unidade, exige também uma direção e um sentido. E também fizemos um alerta: nunca, no way, utilize a palavra diagonal como sentido de inclinado. É isso aí. Essa foi a nossa primeira aula. Vemo-nos na próxima videoaula. Tchau, tchau.